pessoal, eu sou a professora Caroline do Química Prova e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre massa molar. Vem comigo! Mas antes de falarmos sobre a massa molar, é importante nós relembrarmos o conceito de massa molecular. A massa molecular é um número que expressa a massa de uma molécula apenas em unidade de massa atômica. Sendo assim, ela é calculada através das somas das massas atômicas dos átomos que constituem essa molécula, e essas massas atômicas são retiradas da tabela periódica. Então vamos relembrar um exemplo que nós fizemos na aula passada, que é calcular a massa molecular da molécula de água. Então a molécula de água possui fórmula molecular H2O, onde temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Sendo assim, a massa molecular da água vai ser 2 vezes a massa do hidrogênio, mais 1 vez a massa do oxigênio. E aí, olhando na tabela periódica, essas daqui são as massas do hidrogênio e do oxigênio. Hidrogênio 1,008 e oxigênio 15,999. Sendo assim, a massa molecular da água é igual a 18,015 unidades de massa atômica. Mas conhecer o número de átomos, moléculas ou íons é muito mais importante do que conhecer apenas a massa da amostra ou o volume de uma solução qualquer. Mas espera aí, se não é possível pesar uma molécula apenas, como vamos saber quantos gramas tem um punhado dessas moléculas, ou uma determinada quantidade de matéria, e quantos átomos, moléculas ou íons estão presentes em uma determinada amostra? Isso é dado através da massa molar, e a massa molar vem de mol, é a massa de 1 mol. Mas antes disso, é importante nós sabermos o que significa essa unidadezinha aqui que está sendo introduzida agora na vida de vocês, o mol. Então vamos fazer uma analogia para entender o que significa o mol. Então, por exemplo, uma dúzia, quando falamos dúzia, nós temos na nossa cabeça a imagem de uma bandeja de ovos, uma bandeja com 12 ovos. Então, a definição de dúzia, dessa unidade dúzia, são 12 unidades. E aí, nesse caso do exemplo, nós temos 12 ovos. Mas vamos imaginar que um comerciante recebe uma caixa de ovos sem saber quantos ovos existem lá dentro. Como que esse comerciante vai fazer para calcular, para saber quantos ovos tem lá dentro, sem que ninguém o diga e sem que ele abra a caixa? Uma das formas é a seguinte: ele pode pesar um ovo qualquer que ele já tenha, desse mesmo comerciante que vendeu para ele, ele vai pesar esse ovo e vai anotar a massa desse ovo. E em seguida, ele vai calcular a quantidade de ovos na caixa da seguinte maneira: ele vai pesar a caixa vai ter um valor X, vai dividir a massa da caixa pela massa de um ovo apenas e vai dar uma medida aproximada da quantidade de ovos que tem nessa caixa. Por que aproximada? Porque tem erros, né? Então, tem erros no tamanho dos ovos, tem erros relacionados às bandejas de ovos, mas ela vai te dar uma relação aproximada da quantidade de ovos presentes nessa caixa. Então, a ideia de mol ela é bem parecida. Então, olha só, a definição de 1 mol de átomos de qualquer elemento químico contém um determinado número de átomos igual ao número de átomos que existem precisamente 12 gramas de carbono 12. Então, olha só, o carbono 12, como vocês já devem ter visto, o carbono 12 ele é um padrão de massa. Então, a unidade de massa atômica é igual a 1/12 do átomo de carbono 12. Sendo assim, por ele ser um padrão de massa, ele também vai ser um padrão aqui no número de mols, e nós vamos entender o porquê. Como eu consigo saber quantos átomos existem
em 12 gramas de carbono 12. Então, já teve alguém que foi lá e determinou a massa de um átomo apenas de carbono utilizando uma técnica chamada de espectrometria de massas. Então, a massa de um átomo de carbono é igual a 1,99265 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Então, agora, de forma semelhante ao exemplo anterior, eu consigo saber quantos átomos existem aqui nessa amostra de 12 gramas de carbono 12. Como assim? O número de átomos de carbono 12 vai ser igual a 12 gramas da amostra. Então, lembra que lá era a caixa de ovos? Então, aqui é a amostra total de carbono dividido pela massa unitária de um átomo de carbono. Então, ó, essa daqui é a massa de um átomo de carbono. Então, 12 gramas de amostra dividido pela massa de um átomo de carbono vai me dar esse número aqui. 6,0221 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono em 12 gramas de carbono 12. Então, esse número, 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas ou íons, é a quantidade de átomos, moléculas ou íons presentes em 1 mol de qualquer substância. E a esse número dá-se o nome de constante de Avogadro, em homenagem a Avogadro, que foi um cientista italiano que ajudou a evidenciar a existência do átomo. Assim como unidade de comprimento, nós temos a unidade metro e para massa nós temos a unidade quilogramas, o mol refere-se à quantidade de matéria e o símbolo do mol é a letrinha N. Ou seja, 1 mol de H2, de moléculas de hidrogênio, possui 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2. 1 mol de água possui 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. 1 mol de etanol, C2H6O, possui 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol. 1 mol de ferro possui 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, porque ferro aqui no caso não é uma molécula. 1 mol de cálcio, de íons cálcio, possui 6,022 vezes 10 elevado a 23 íons cálcio 2+. E essa quantidade aqui significa 10 elevado a 23, só relembrando notação científica, significa que eu tenho 23 casas depois da vírgula aqui para a direita. Então, olha só, é esse número aqui que explicita a quantidade de átomos, moléculas ou íons presentes em 1 mol, ou seja, uma quantidade muito, muito grande. Então, a massa molar de um elemento é a massa de 1 mol de suas moléculas, e a massa molar de um composto iônico é a massa de 1 mol de suas fórmulas unitárias. Então, isso também a gente viu na aula passada, que um composto iônico não pode ser chamado de molécula, por conta da ligação iônica. Então, aqui nós chamamos de fórmulas unitárias. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Para o carbono, cuja massa atômica é igual a 12,011, então, a massa molecular do carbono é 12,011 unidades de massa atômica. Isso significa que 12 gramas de carbono 12 possuem 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, que equivalem a 1 mol de carbono 12. Sendo assim, a massa molar do carbono 12 é igual a 12,011 gramas por mol, ou seja, cada mol pesa
12,011 gramas. Professor, e se eu tiver 2 mols? 2 mols vão ser 2 vezes isso daqui, que vai ser igual a 24,022 gramas. E se eu tiver 20 mols? Vão ser 20 vezes a massa molar. Se eu tiver 200 mols, 200 vezes a massa molar. Ok? Mas calma, se você não conseguiu entender esse exemplo, eu vou fazer mais alguns exemplos para que essa relação fique bem clara na cabeça de vocês. Então, olha só. Para a água, um exemplo que nós fizemos anteriormente, temos que a massa molecular é igual a 18,015 unidades de massa atômica. Então, se eu tenho 18,015 gramas de água, eu tenho 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. E esse valor aqui é o que equivale a 1 mol de moléculas de água. Sendo assim, a massa molar da água é igual a 18,015 gramas por mol. Para o metano, que foi um exemplo que nós fizemos na aula anterior, a massa molecular do metano é igual a 16,043 unidades de massa atômica. Então, 16,043 gramas de metano possuem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de metano, que equivalem a 1 mol de metano. Okay? Então, nós sempre vamos ter que lembrar essa relaçãozinha aqui. 1 mol de qualquer substância contém 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E esse valor vai ser igual a massa molar. Então, tá aqui, massa molar. A massa molar do metano é 16,043 gramas por mol. A massa, qual que é a diferença da massa molar para a massa molecular? A massa molecular é a massa de uma molécula apenas. A massa molar é a massa de 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de substância. Ah, mas o valor aqui é exatamente igual, 16,043, 16,043. Mas prestem atenção, as unidades são diferentes. Aqui nós temos unidade de massa atômica e aqui nós temos gramas por mol. Por que gramas por mol? Aqui na massa molar nós temos uma quantidade muito grande de moléculas e aí sim é possível pesar em gramas, e aqui uma molécula apenas não é possível pesar em gramas. Essa é a diferença das duas. Então, olha só, mais um exemplo aqui para o etanol. A massa molecular do etanol é igual a 46,069 unidades de massa atômica. Ou seja, 46,069 gramas de etanol possuem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol, que estão presentes em 1 mol de etanol. Sendo assim, a massa molar do etanol é 46,069 gramas por mol. Então, a massa da amostra é a quantidade em mols multiplicada pela massa molar. Então, olha só, a primeira relação aqui que nós temos da massa molar. Então, olha só, M em gramas, ou seja, a massa da amostra é igual ao número de mols. Nós vimos que a quantidade de mols é expressa por N, vezes a massa molar da substância. Por que essa formulazinha? Vamos prestar atenção nas unidades. Eu tenho mol multiplicado por mol a menos 1. Então, corto mol com mol, sobra gramas. Então, a unidade aqui da massa é em gramas. Sempre que eu quiser calcular a massa de uma amostra, sendo que se eu não souber a massa da amostra, mas souber a quantidade de mols e a massa molar, eu vou utilizar essa formulazinha aqui. E para achar o número de mols N, é preciso dividir a massa total da amostra pela massa
molar. Então, olha só, matemática básica aqui. Se eu tenho essa fórmula, na qual massa da amostra é igual a número de mol vezes massa molar, se eu quiser saber o N, eu tenho que isolar o N. Para isolar o N, o que eu faço? Esse daqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Eu vou ter número de mols é igual a massa da amostra dividido por massa molar. Então, mais uma vez aqui, eu tenho grama dividido por grama, cancela. Sobra quem? Mol. Então, a unidade de N vai ser mol. Ok? Então, olha só, nós temos uma terceira relaçãozinha que diz o seguinte, que a quantidade de átomos de uma amostra é igual à quantidade de mols multiplicada pela quantidade de átomos por mol de substância. Como é isso? Então, olha só, N, nesse caso aqui é maiúsculo, porque está referindo à quantidade de átomos, é igual a N minúsculo, que é o número de mols, vezes Na, que é o número de átomos por mol. Sendo assim, mol multiplicado por mol menos 1, corta. Então, a unidade do N é átomos. Ok? Então, vamos para um exemplo para a gente conseguir entender um pouco melhor essas relações. Então, olha só. Calcule, letra A quantidade de número de mols de flúor e o número de átomos de flúor presentes em 22,5 gramas de flúor. Primeira coisa que nós temos que relembrar aqui, olhar na tabela periódica a massa atômica do flúor. Então, a massa atômica do flúor é igual a 19 unidades de massa atômica. Sendo assim, na letra A, eu quero calcular a quantidade de mols, a quantidade de flúor. NF está aqui, em mols. Então, eu vou usar a relação número de mols é igual a massa da amostra dividido por massa molar. Qual que é a massa da amostra? 22,5 gramas. Qual que é a massa molar? Essa massa aqui, ó, só que massa molar é em gramas por mol. Sendo assim, fazendo essa divisão, ó, grama dividido por grama, corta. Vai ficar mol a menos 1, que quando passa para cima fica mol. Então, esses valores aqui, dividindo, vai dar 1,18 mols. Para a letra B, calcular o número de átomos de flúor. Então, eu vou usar aquela fórmula. N maiúsculo é igual a N minúsculo vezes Na. Então, olha só, número de átomos vai ser igual. Qual o número de mols? Está aqui, eu calculei na questão A. Então, 1,18 mols. Qual que é o número de átomos por mol? A constante de Avogadro. Isso daqui vai ser constante para todas as substâncias. Então, olha só, aqui eu tenho um número que eu conheço, porque eu calculei, e aqui eu tenho um número que é constante. 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos por mol. Então, o que eu faço? Multiplico isso daqui. Lembrando aí, matemática básica, nós multiplicamos os dois números e mantemos aqui a potência de base 10. Então, o número de átomos é igual a 7,11 vezes 10 elevado a 23 átomos de flúor. Então, esse daqui foi um exemplo de cálculo de massa molar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.